Havendo número legal em nome do povo palmeirense, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra a primeira secretária para a leitura do texto bíblico. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 50, 23. Tem a palavra o segundo secretário para a leitura da ata de sessão anterior. Tem a palavra a primeira secretária para a leitura das matérias de expediente. Memorando 069, Palmas, 11 de outubro de 2018, a Sua Excelência, Senhor José do Lago Folha Filho, presidente da Câmara Municipal de Palmas. Assunto: justificativa de ausência. Senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio de intermédio deste justificar a ausência do vereador Iti Nordeste na sessão ordinária dia 11/10/2018, em virtude de agenda política pré-agendada. Na oportunidade, solicito ainda que esta justificativa conste em ata. Atenciosamente, assessoria parlamentar. Memorando, Palmas, 11 de outubro de 2018, a Sua Excelência José do Lago Folha Filho, presidente da Câmara Municipal de Palmas. Assunto: justificativa de ausência. Senhor presidente, pelo presente venho cumprimentá-lo no ensejo, comunicar a essa presidência que o vereador Léo Barbosa não se fará presente na sessão ordinária do dia 11/10, por motivo de compromisso anteriormente agendado. Solicita ainda que essa justificativa seja registrada em ata. Memorando, Palmas, 11 de outubro de 2018, excelentíssimo vereador José do Lago Folha Filho, presidente. Cumpre-me informar a Vossa Excelência que o vereador Juscelino não comparecerá na sessão ordinária na Câmara Municipal de Palmas neste dia 11 de outubro de 2018, por motivo de compromisso anteriormente agendado. Atenciosamente, assessoria parlamentar. Memorando 84, gabinete do vereador Major Negreiros. Assunto: justificativa de ausência. Senhor presidente, informamos que, por motivo de compromisso assumido anteriormente, o vereador Major Negreiros não se fará presente na sessão ordinária do dia 11 de outubro de 2018. Atenciosamente, assessoria parlamentar. Palmas, 11 de outubro de 2018. Assunto: justificativa de ausência. Senhor presidente, cumpre-me informar a Vossa Excelência que o vereador Felipe Martins não comparecerá na sessão ordinária de 11 de outubro de 2018, por motivo de compromisso anteriormente agendado. Neste ensejo, solicito a gentileza de registrar presente justificativo. Atenciosamente, assessoria parlamentar. Memorando 74, Palmas, 11 de outubro de 2018, ao excelentíssimo senhor presidente. Assunto: justificativa de ausência. Senhor presidente, informamos que, por compromisso anteriormente agendado, firmado, o vereador Diogo Fernandes não se fará presente na sessão do dia 11 de outubro de 2018. Atenciosamente, assessoria parlamentar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Filipão. Senhor presidente, eu estou aqui me acostumando a ver Vossa Excelência sentado nessa cadeira. Fico feliz por a felicidade de você ter no dia que for de fato de direito mesmo, que Vossa Excelência estiver aí, porque fui eleitor de Vossa Excelência e vou ficar muito feliz em ver Vossa Excelência nessa presidência. Mas eu quero pedir que o senhor registre como presença ilustre a esse parlamento dois amigos meus de infância, meu amigo Paulo Coxinha, que no intervalo da aula lá no Objetivo, ele comia 6 coxinhas, agora está querendo fazer redução de estômago, e minha amiga Carol, que se fazem aqui presente, amigos de infância, que nos alegram por sua presença. Muito obrigado, senhor presidente. Mas já quero deixar aqui também, vereadora Wanda, a minha tristeza de não ver mais Vossa Excelência nesse parlamento e a felicidade de saber que Vossa Excelência galgou voos maiores e conseguiu êxito. Obrigada, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Seja registrado em ata as presenças ilustres, a qual nos honra muito nesse parlamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Milton Neves. Presidente, eu queria que fizesse constar como visita ilustre o próximo vereador de Palmas, Júnior Brazão. Seja bem-vindo a esta casa. Que registre em ata a presença
o nosso amigo Frazão. Questão de ordem. É uma honra muito grande, viu? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Filipão. Senhor presidente, quero fazer coro às palavras do vereador Milton Neres, cumprimentar o próximo vereador de Palmas, vai ser empossado aí no dia 2 de janeiro, vereador Júnior Brazão, que se faz presente já aí, acho que com seu chefe de gabinete. Muito obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, Júnior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Andrino. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Queria aproveitar para saudar meu amigo Júnior Brazão, dizer ao Júnior Brazão, Júnior, que você fez uma linda campanha, conseguiu eleger o seu deputado estadual, Ivori de Lira, e deu uma grande contribuição para nós, para deputado federal, para o nosso governador Amasta, e nós só temos ali agradecer o apoio e desejar sucesso nessa sua entrada na Câmara, Brazão. Você saiba que nós aqui vamos ser seu companheiro, seu amigo, e estamos aguardando ansiosos a sua entrada nessa casa. Muito obrigado. Seja bem-vindo, nosso futuro vereador aí, Brazão. Passamos à apresentação de matéria. Tem a palavra a primeira secretária para a leitura das matérias apresentadas. Projeto de resolução número 1, de 11 de outubro de 2018, de autoria do vereador Lúcio Campelo, dispõe sobre a formação da Comissão de Transição de Cargos, define ao seu funcionamento e dá outras providências. Quatro requerimentos do vereador Marilon Barbosa, 2 requerimentos da vereadora Laudeci Coimbra. Projeto de lei número 011 de 2018, de 11 de 10 de 2018, de autoria da vereadora Wanda Monteiro, dispõe sobre o prêmio Professor de Práticas Inovadoras aos professores da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. É isso que consta, senhor presidente. Projetos às comissões para análise, requerimentos à superintendente ativa para providências. Passamos para as discussões parlamentares. Solicito ao segundo secretário se há vereadores inscritos. Pela ordem, Vereador Filipão, vereadora Laudeci. senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Wanda Monteiro. Senhor presidente, eu queria só falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre esse projeto de lei, aqui mesmo, só parabenizar todos os professores. Na segunda-feira é o dia do professor, né? E a gente não poderia deixar aqui de estar apresentando esse projeto de lei que dispõe sobre o prêmio Professor de Práticas Inovadoras, né? Este projeto tem por objetivo valorizar e reconhecer o papel do professor como os atores fundamentais no processo formativo das novas gerações, dando visibilidade às práticas inovadoras com contexto pedagógico, promovendo o estímulo e a participação dos professores como sujeitos ativos no desenvolvimento do ensino e da educação na rede municipal de Palmas, né? Então, pelo legítimo mérito da proposição, solicito o apoio dos nobres pares na aprovação desta importante propositura, uma vez que revestida de interesse público. Então, eu parabenizo todos os professores da rede municipal de ensino, também estadual, pelo seu dia, que é o dia do professor, aí na segunda-feira. Então, eles que têm um papel fundamental com as nossas crianças, com os nossos jovens, que são aí o futuro do nosso país. Então, hoje, eu quero aqui deixar essa mensagem e parabenizar a cada um deles. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Filipão pelo prazo regimental de 10 minutos. Muito bom dia a todos. Quero saudar os funcionários desta casa, saudar a imprensa, os nobres pares, já em clima de despedida, minha amiga Wanda Monteiro, deputada estadual do Tocantins, a população que se faz aqui presente, cumprimento toda ela em nome dos meus amigos do Paulo e da Carol, que já foi embora. Senhor presidente,
Hoje, desde ontem, quando recebi a informação, me sinto feliz, contemplado, alegre e com o sentimento que a justiça foi feita. Sentimento de justiça feita, porque foi uma das matérias que foram votadas nessa casa a pedido do inescrupuloso ex-prefeito Amasta, que sem nenhum tipo de demagogia, sem nenhum tipo de falsidade, sem estar fazendo política aqui nessa tribuna, porque o período eleitoral já passou. Quando falo inescrupuloso, é porque naquele momento ele enviou a esta casa, vereador Luz Campelo, um projeto que dilacerava algumas famílias palmenses, porque tirava a capacidade de dar o sustento à sua família, aquelas pessoas que aqui estavam, que eram os então procuradores do município naquela época, que fazia, sem nenhum tipo de dó nem piedade, um crime, uma injustiça, uma sacanagem, porque ele não se preocupou com aqueles pais e aquelas mães de família que aqui estavam, sentados nessa tribuna, nesse plenário, chorando, e muitos aqui ainda disseram que aquilo era teatro. Teatro, quando você via os seus proventos serem tirados, vereador Marilão Barbosa, em mais de 60% do dia para a noite, para atender o bel prazer de um coração maldoso, sem compromisso com o povo dessa cidade, sem compromisso com o povo desse estado, que é esse tal de Amasta. Quando ele reduziu o salário daquela classe, dizendo que era inconstitucional, e a justiça foi feita. A justiça foi feita porque no dia 4 do decorrente mês, o Tribunal de Justiça cancelou aquela imoralidade enviada pelo ex-prefeito Amasta e convalidada por alguns pares dessa Câmara, vereador Luz Campelo. Cancelou aquele crime que essa casa convalidou a pedido do ex-prefeito, não na sua maioria, não na sua totalidade, mas na sua maioria. Eu vi aquele dia, vereador Júnior Brazão, um vereador recém-chegado a esta casa, que ia passar uma temporada aqui, dizer que toda a vida lutou por direitos, que toda a vida foi sindicalista, e votar uma matéria de olho fechado, ainda ter me chamado naquele dia de analfabeto, que não sabia nem o que eu estava votando. Mas no dia 4 de outubro, a justiça mostrou que o analfabeto é quem votou a favor daquela matéria, Fred. A justiça mostrou que o analfabeto era ele, que não sabia o que estava votando por cabresto. A justiça deu o primeiro passo para devolver aos pais e mães de família, vereadora deputada Wanda Monteiro, a dignidade que eles conquistaram com o suor do seu rosto, a dignidade que eles conquistaram estudando, buscando a formação, cancelando a ADIM feita por esse município na época, cancelando aquela injustiça, Paulo. Você que é operador do direito, meu amigo, e que podia ter passado por essa injustiça, se concursado fosse daquela época. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins fez valer a moral, o caráter, fez valer os valores, vereador Tiago Andrino, e cancelou aquele crime, e devolveu, e deu
o primeiro passo para devolver, vereador Lúcio Campelo. Vossa Excelência, que vou dizer que eu lhe acompanhei por ser o mais velho desta casa em relação a mim, não só de mandato como de idade, acompanhei o seu voto e votamos contra aquele crime. E desde ontem, quando recebi da procuradora Cláudia Bonfim o voto divergente ao relator, a relatora, aonde, se eu não me engano, ficou no total de 7 votos contrário àquela imoralidade a 4, foi dado o primeiro passo para se fazer cumprir. Espero em Deus que a prefeita Cíntia Ribeiro nem recorra dessa decisão, porque nós estamos tratando aqui de alimento, é de subsistência. Eu me lembro de palavras feitas por uma daquelas procuradoras, Fred, aonde ela disse que aquele dia estava sendo tirado o direito dela cuidar do filho dela, que era autista, que é autista, e que custava caro, e o que ela ia passar a ganhar, porque quando se recebia 16, 17 mil reais, e tinha 30% do seu orçamento feito de empréstimo consignado, ou de financiamento de uma casa, ou de qualquer que fosse o endividamento, só aquela parcela dos 30% praticamente já correspondia ao valor bruto, o qual eles iriam passar a receber. E aí, ela estava tendo o seu direito de cuidar do seu filho ceifado, e ela chorou nesta Câmara. Aquilo me deixou, presidente, chateado e doente por alguns dias. Não estou fazendo política, porque não tive voto de nenhum desses procuradores. Eu estou falando aqui de justiça. Eu queria que esse plenário hoje estivesse cheio para escutar isso, porque a maioria dele votou junto com o prefeito Amasta. E os analfabetos, eu, vereador Lúcio Campelo e outros vereadores aqui, que fomos taxados de analfabeto, vereador, por estar votando que nós nem sabíamos o que era, a justiça nos diplomou de novo e passamos a ser alfabetizados. Mas, se ainda fosse analfabeto, continuaria sendo analfabeto e votando a favor da família palmense e a favor do servidor público municipal. Porque quero ser analfabeto e não prejudicar qualquer que seja a família palmense. Se ter estudo significar prejudicar o alimento do pão nosso de cada dia, de qualquer que seja o cidadão dessa cidade. Espero, Wanda, que na Assembleia Legislativa você mantenha a coerência e não votar contra o servidor público, e não votar mais em tarifa de aumento, porque Vossa Excelência vem de baixo, Vossa Excelência é guerreira, chegou aqui por méritos, e não pode mais fazer naquela Assembleia o que essa Câmara fez por algum tempo aqui, sobrecarregando o orçamento e dilacerando o orçamento da família dessa cidade. Vereador Marilão Barbosa, minha admiração por Vossa Excelência começou porque não aceitou ser chantageado, porque é detentor de um concurso que tem uma decisão parecida, favorável, querendo lhe tirar o concurso, e nem isso fez com que Vossa Excelência se deixasse ser guiado pelo beiço. Ali, Vossa Excelência ganhou minha admiração e meu respeito. Homens fazem gestos para receber no dia de amanhã um reconhecimento. E os seus gestos lhe fizeram presidente dessa casa a partir de 1º de janeiro de 2019. Então essas são as minhas palavras no dia de hoje. E fico um tanto quanto até ressentido por ter requentado esse assunto, porque nesse plenário aqui, presidente, tem pessoas que eu convivo há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então isso significa... Para a conclusão, senhor presidente. Um minuto para a conclusão. Está procurando. Isso significa que moro em Palmas há mais de 20 anos. Tem pessoas que considero como amigo, como pai, porque ajudaram em muitas fases difíceis da minha vida, Taquara.
o qual o alimento chegou a faltar, como chegou a faltar a condição de continuar sustentando a família desses procuradores. E por isso eu me sinto de alma lavada hoje. A justiça de Deus tarda, mas não falha. E esse encantador de serpente, esse ser abominável, chamado Amasta, vai ter que fazer política da fronteira do Brasil em diante, porque aqui não vamos mais aceitar ser iludido. Porque o povo de Palmas colocou agora mais de 20 mil votos na capanga do Calesse e deu de frente para ele, em cima desse tal de Amasta. Isso é o sentimento da família, isso é o sentimento da população, isso é o sentimento de homens e mulheres que amassaram barro nessa cidade, né? De quem chegou aqui ontem, com dinheiro do Baza, com terreno doado, e se diz dono do mundo, e não tem um IPTU nessa cidade. É por isso que ele colocou IPTU, tarifa de iluminação pública, taxa de lixo, tão cara aqui, Fred. É porque ele não sabe o que é pagar a conta. Ele não tem IPTU, como é que ele paga? Mas a resposta veio e honrou aqueles que chegaram aqui primeiro. Já que ele já vendeu o que não era dele, porque é do Banco do Baza, que é o shopping, foi massacrado, escrachado nas urnas, não só em Palmas, mas como no estado do Tocantins, que ele possa ir para uma das suas 4, 5, 6 ou 7 residências, que o mesmo tem no exterior afora, e alegrar o povo de lá, com as brincadeiras que ele ficava fazendo com a cara do povo na internet, no Twitter, no Facebook, porque aqui não tem palhaço, aqui tem cidadão, aqui tem pais e mães de família. A conclusão é isso, senhor vereador. Para contrariar a vereadora Laudeci Coimbra, eu solicito o tempo da liderança, senhor presidente. 5 minutos, meu amigo do meu partido. Vereador, a senhora pode beber um suco ali na sala de reunião, porque a senhora não está se compadecendo com o que eu estou tratando aqui, então a senhora bebe um suco ali enquanto eu termino minhas falas. Eu quero dizer ao Amasta, mais uma vez, só pedi esse tempo para contrariar a Vossa Excelência, vereadora Laudeci. Tchau, querida. Vá da fronteira do Brasil para frente, porque aqui nunca mais, com fé em Deus, você irá ter mandado para prejudicar quem quer que seja. E ser pintor de meio fio, plantador de grama e terminar obras que foram deixadas pelos governos passados e querer se vangloriar. O povo lhe respondeu que quer bem longe daqui nas urnas, colocando o dobro dos votos do governador Calesse. Muito obrigado e bom dia a todos. Você vai querer, não? Com a palavra, o vereador Tiago Andrino, pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos, a todas. Queria cumprimentar todos os colegas vereadores, em nome do nosso presidente Marilão Barbosa, e especialmente em nome da nossa próxima deputada, agora já em janeiro, minha amiga Wanda, e dizer que ontem ouvi suas palavras, estavam ali com uma turma ali, e fiquei muito feliz, me sinto parte dessa história, acho que pude ter a oportunidade de ver toda essa construção que você fez aqui em Palmas, com o projeto de se tornar, primeiro, ajudou muita gente, né, Wanda? E depois, colocando o seu próprio nome à disposição, sendo vereadora, uma boa vereadora, e agora deputada estadual. Queria saudar todos que estão na tribuna de honra, a sociedade, dizer àqueles que estão nos ouvindo pela internet, que hoje a gente tem um prejuízo. Por uma decisão judicial, a Câmara teve que diminuir o seu número de pessoal, mas a perda do intérprete de Libras, ela é muito considerável. Na verdade, acho que a Câmara vinha cumprindo a Lei Federal de Inclusão, uma lei que obriga o poder público a traduzir em Libras manifestações públicas,
e a gente, infelizmente, perdeu a possibilidade de falar com pessoas que só nos ouviam através do sinal de Libras. Mas eu vou pedir ao presidente que pense nisso, aos colegas, a gente vê como a gente acha uma alternativa legal, mas queria saudar todas as pessoas com deficiência que acompanharam a sessão até então, pois nós tínhamos também inclusão em Libras. Meus caros, vou começar pelo final. Gostaria de saudar todos os companheiros que participaram do processo eleitoral, agora nessa eleição, parabenizar aqueles que não chegaram lá, o vereador Diogo, que fez uma boa eleição, realmente a tática que ele acreditava que era possível eleger federal, a chapa dele provou que dava, porque elegeu um deputado federal com uma votação muito razoável, muito mais baixa do que a grande média. Então, o vereador Diogo estava no caminho certo, quase chegou lá. Queria parabenizá-lo por isso, por ter representado bem a Câmara de Palmas. Queria saudar o deputado Folha, que não está aqui hoje, que fez uma boa campanha, que também apostou, vereador Lúcio, numa campanha que poderia se eleger com 6 mil votos, e ele estava correto. Elegeu a deputada Cláudia Neres com pouco voto, com pouco perto dos outros, né, que elegeram com 23, com 18, com 17, e ela realmente, o presidente Folha tinha escolhido um bom caminho eleitoral. Por pouco, não virou deputado estadual, por pouco. Queria saudar também, que disputou essa eleição, o vereador Felipe Martins, o qual eu tive várias parcerias, foi um companheiro de luta, de ideias, tivemos em várias cidades juntos, e eu queria assim dar um abraço especial ao vereador Felipe Martins, que quase chegou lá, fez uma votação muito expressiva, foram mais de 13 mil votos, e com certeza o vereador Felipe Martins ainda vai ser deputado. Tenho certeza que com essa chapa grande que o prefeito, que o governador Amasta elegeu, 9 deputados, com certeza um deles vira prefeito ou abre a possibilidade de assumir, acho que vai chegar no nosso deputado Felipe Martins. E gostaria de saudar os eleitos, já saudei a deputada, gostaria de saudar o deputado Ivori de Lira, tem parte da sua equipe aqui também, saudar o meu amigo Batatinha, que está aqui, que é um amigo, um companheiro do Ivori, lutou por isso, né? E assim saudar todos os que ajudaram nessa campanha, também tive parceria com o Ivori, junto com o nosso Júnior Brazão, que nos apoiou, e queria assim saudar todos os companheiros do Ivori, que vai ser um grande deputado estadual, e também saudar o vereador Júnior Gel, que também alcançou um resultado muito satisfatório, numa chapa que apresentou melhor condição de competitividade e também garantiu ao Júnior Gel a possibilidade de ser deputado estadual. Então, parabenizo todos os colegas. Sobre a nossa campanha, em primeiro, é bom falar para o vereador Filipão, que falou aqui agora há pouco, um pouco mais da realidade sobre a eleição do governo do Estado. Nós enfrentamos uma eleição atípica. Quando o Amasta, o nosso prefeito, um dos melhores prefeitos do Brasil, que era o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, quando renunciou à Prefeitura de Palmas, colocou o seu nome para disputa, o candidato que nós enfrentaríamos era o candidato do Filipão, era o Marcelo Miranda. Aquele era o governador do Estado, que estava colocando o Estado em péssimas condições, e o Amasta se voltou contra aquele governo. No meio de uma cassação, infelizmente o Tocantins vem passando por isso, por uma situação muito delicada, institucional, um Estado que sofre, diferente do Piauí, que está crescendo, diferente do Maranhão, que está prosperando, diferente da Bahia, que está prosperando, diferente de todos os estados vizinhos, como Pará, o próprio Mato Grosso, todos os estados prosperando economicamente, e o Tocantins no meio do Brasil, com 5 fronteiras, vem sendo um dos estados mais judiados da nação brasileira, em todas as áreas. Na saúde, péssima, não é precária, é péssima. Uma educação que está entre as piores do Brasil, em todos os níveis no IDEB. Temos estradas acabadas, o turismo jogado às traças. Aqui em Palmas a gente tem feito um bom trabalho, mas no estado, o Tocantins não tem recebido bem os seus turistas. A gente projetou na novela o Jalapão, as pessoas vão no Jalapão e são mal recebidas, não pela nossa gente, que é um povo acolhedor, mas pelas condições do acolhimento turístico. E nesse estado de tanta dificuldade, o presidente da Assembleia assumiu, e é uma pessoa nova, uma pessoa que as pessoas ainda não conhecem. Por isso é natural que depois de uma eleição suplementar onde o governador Carlesse teve uma vitória muito expressiva, em especial no segundo turno, é natural que o eleitor tenha dado a ele uma chance, uma condição de continuar, de mostrar o seu trabalho. E o Amasta enfrentou da mesma forma. Então, a coragem
E o mais de 200 mil votos, que pelo meu colega aqui foi desprezado. Nós estamos falando de 200 e poucos mil votos, que não era anti-ninguém, era masta. Até porque ninguém era anti-Carlesse, vereador Lúcio, você sabe disso. A rejeição do governador Carlesse era baixíssima. Então a masta não se construiu no anti-Carlesse. O Amasta se construiu enquanto Amasta. E se formou a segunda força política do Estado. Nós não temos mais a presença imediata do nosso ex-governador Siqueira Campos e não temos mais a presença imediata do ex-governador cassado há pouco tempo, Marcelo Miranda. Hoje o que existe no Tocantins é o governador Carlesse e o grande líder da oposição, Carlos Amasta. Para nós, do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, isso é motivo de orgulho, é motivo de saber que o Estado fez uma boa eleição, um bom debate, não baixamos o nível, foi feito no nível das ideias, de propostas, apresentamos o que a gente fez de trabalho, que nós acreditamos que poderia ser feito por Tocantins enquanto gestão, e mantemos o nosso nome forte. Vamos manter agora, garantir como em Araguaína, que tivemos uma votação muito expressiva, que nós tenhamos projetos para Araguaína. Aqui em Palmas ficou empatado, o vereador Felipe falou de não sei quantos mil votos de frente, eu não sei se ele viu, foi 2% de diferença. Uma grande virada estava acontecendo em Palmas, realmente, no segundo turno, o Carlesse conquistou o voto do palmense, nós estávamos fora da disputa, mas nos últimos 10 dias nós fizemos uma grande virada, quase viramos tudo. Então tem que se respeitar o processo. Nós não desejamos que o Estado fique pior, nós desejamos sucesso. E o vereador Lobel Barbosa, quero parabenizá-lo também pela vitória. Nós desejamos o sucesso do Tocantins. Só quem torce pelo mal do Tocantins é quem não tem compromisso com o Estado. Então o governador Carlesse ganhou agora de forma definitiva. Esperamos que ele seja responsável, esperamos que ele seja inovador, esperamos que ele não seja populista, que ele fale a verdade para os servidores. Esperamos que ele não faça mais como essa decisão de ter cortes que ficaram escondidos no Diário Oficial, mas que faça isso publicamente e explique para a população. Não tenha prejuízo eleitoral que justifique esconder cortes na saúde e na educação. Tem que ser falado publicamente. Como a Amasta sempre fez, sempre foi corajoso, a Amasta nunca deixou de enfrentar uma polêmica. Você pode reclamar ele de qualquer coisa, concordar, não gostar, gostar, mas dizer que ele não enfrentou os problemas, ele enfrentou, mesmo quando doía na popularidade. E nós esperamos que o governador Carlesse faça isso. Conserte o Tocantins, o Amasta desejou sucesso a ele, tivemos uma reunião hoje no PSB, não vamos torcer pelo fracasso, mas vamos estar atentos. Vamos estar atentos, com independência, vamos estar atentos enquanto sociedade, enquanto partido político, prevenindo, em determinado momento, inclusive questionando qualquer decisão equivocada que ocorra no estado do Tocantins. Mas nesse momento, o nosso desejo é de sucesso. Sobre a campanha de federal, quero aqui agradecer. A única coisa que posso fazer hoje é agradecer esses mais de 20 mil votos, mais de 22 mil votos, que nos permitiram a primeira suplência. Antes eu sou ainda segundo suplente de deputado federal, com uma votação maior, mas agora, nesse cenário de muita diferença, uma conjuntura muito especial, com 3 chapas que se esvaziaram, chapinhas que deram certo, elegeram um deputado com menos voto do que eu, o deputado entrou com 18 mil votos. Numa situação muito estranha, nós ainda conseguimos, vereador Marilon, ficar com a primeira suplência de deputado federal, mantemos a segunda maior votação em Palmas, mesmo não tendo o apoio expressivo que eu tive de outros colegas vereadores, de um grupo mais forte, articulado, nós ainda conseguimos manter próximo à casa. Um minuto para o vereador Tiago Andrino para suas conclusões. Obrigado, presidente. E essa luta que nos permitiu ser o segundo mais votado da capital, ela começa em 2000, quando eu comecei no movimento social, no movimento estudantil, e de lá para cá nunca deixei de ter minha opinião, de lutar pelo que eu acredito, pelo Brasil, pela justiça social, pela soberania nacional, pela defesa das pessoas mais simples, por uma previdência justa, ou seja, as coisas que sempre lutei é o que continuo lutando. Estando como vereador, vou continuar lutando e em qualquer posição, na sociedade, no legislativo ou no executivo, vou manter a minha posição de luta pela sociedade, que sempre fui um grande brasileiro, que lutei pelo que acredito. E digo no final, que nesse tempo de tanta divergência, de tanta paixão por um lado ou pelo outro, em nível nacional, o Brasil precisa buscar uma grande unidade. Nós temos que ter, eu acredito num Brasil de diálogo,
Eu não consigo imaginar um Brasil de ouvidos fechados de um lado para o outro, onde existe uma verdade de um lado e uma verdade do outro. Eu não quero um Brasil dividido, eu quero um Brasil que se una em torno de algumas bandeiras, principalmente as bandeiras sociais, as bandeiras que vão fazer o povo gerar emprego, renda, que vai ajudar a agricultura familiar, que vai ajudar a chegar a carne na mesa, que vai ajudar o salário mínimo a continuar avançando, uma política nacional que valorize a pessoa idosa, uma política nacional que fale da pessoa com deficiência, todas as pessoas com deficiência, uma política nacional que tenha uma visão de distribuição de renda de um país tão injusto, uma visão nacional que combata os bancos e a fome dos bancos brasileiros que exploram com juros tão altos. É disso que eu vou me opinar, minha vereadora Laudeci. Eu sei que a eleição nacional está dividindo o Brasil em nomes, em anti-um, anti-outro. Eu vou manter minha posição, não vou me envolver diretamente através dos nomes, mas vou provocar o debate em torno de bandeiras. Não abro mão da defesa da família e educar os seus filhos, e que alguns grupos questionam, mas também não abro nenhuma possibilidade de abrir mão da justiça social que outros grupos defendem. Então, esse vereador, Marilão Barbosa, que encerra as palavras, fica aqui agradecido, porque uma pessoa cristã, alguém que tem uma visão de vida, de mundo, não só no plano material, a primeira coisa que ele tem que fazer é ser agradecido. E eu estou muito agradecido, muito feliz com esse momento na minha vida, mas muito preocupado com o país. Então fica aqui um desejo, nesse segundo turno, que a gente possa achar algumas convergências no povo brasileiro, focada nas pessoas. Menos torcida partidária, menos facção de disputa, de torcida, mais compromisso com o país. E nesse ponto eu não vou abrir mão de defender o que eu acredito e vou tentar em todos os momentos dialogar com os meus companheiros para que a gente ache um caminho de tolerância, de pacificação nacional e unidade da nação. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Laudeci. Ainda nessa sessão foi apresentado um requerimento de autoria do vereador Felipe Fernandes de Souza. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Filipão. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Tiago Andrino. O vereador Tiago Andrino é um guerreiro, é um lutador, é um homem que, diante da sua fidelidade inquestionável ao grupo do falido politicamente Amasta, foi sacrificado e podia hoje estar na Câmara Federal, porque se aquele grupo político respeitasse e tivesse zelo pelos seus companheiros, o vereador Tiago Andrino hoje era deputado federal. Mantiveram a candidatura do comediante Adir Gentil até a última hora, no meu ponto de vista, só para prejudicar o vereador Tiago Andrino. Mas ele é guerreiro, tirou mais de 20 mil votos no estado, foi o segundo deputado mais votado da capital, contrariando a vontade de muitos, Tiago. Não votei em Vossa Excelência, não lhe apoiei, mas respeito o que a urna disse, e Vossa Excelência é realmente uma pessoa reconhecida neste município e nesse estado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também quero parabenizar a votação do vereador Tiago Andrino. Tiago Andrino é um vereador flexível, bem relacionado, né, demonstrou realmente que tem competência e capacidade de estar no Congresso. Mas é como Vossa Excelência disse, né, às vezes tem a chapinha, tem a chapona, e uns saem prejudicados e outros beneficiados. Mas parabéns pela votação expressiva que Vossa Excelência teve na capital. Eu passo a palavra ao vereador Lúcio Campeiro pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, profissionais da imprensa, sociedade palmense que prestigia o trabalho da Câmara, que todos vocês sejam considerados como visita ilustre a este parlamento, recebo o meu cordial bom dia. Senhor presidente, nobres pares, vir a essa tribuna e estar neste parlamento nos honra muito, até porque ter ouvidos para ouvir determinadas falas, às vezes em determinados momentos nós achamos até engraçado. Eu fico aqui e quero neste momento parabenizar o vereador Tiago, que ainda não tinha tido a oportunidade de parabenizá-lo pela votação expressiva, que continue na sua luta. A divergência, ela faz parte deste parlamento. Inclusive com relação às falas que Vossa Excelência fez nessa tribuna. Me ajuda aí. Inclusive,
com a fala que Vossa Excelência fez nessa tribuna hoje, antecedendo a nossa fala, com relação ao governador Carlécio. Mas, de fato, precisamos torcer para o governador Carlécio fazer diferente. Não fazer aqui, no governo, o que o prefeito Carlos Amasta fez em Palmas. Nós estamos aí com titularidade e progressões da saúde, da educação e do quadro geral atrasadas. O governador Carlécio precisa fazer diferente no Estado. Porque o que o Amasta fez em Palmas foi deixar o funcionário público do nosso município em dificuldade. Por isso que ele não ganhou a eleição. Então, eu quero concordar com a fala do vereador Tiago Andrino, que o Carlécio, de fato, vai fazer diferente. Dizer que o prefeito Carlos Amasta não corre do embate, corre sim. Já correu de mim aqui nessa tribuna. Outro dia desse correu do Kleber, quando levou o assunto do Previ Palmas, que ele é o responsável pela má aplicação de 50 milhões de reais desse mesmo funcionário em fundos podres, que as contas dos quais esses dinheiros foram depositados, o saldo hoje é R$30, e a obra do Cais Mauá está paralisada. Para onde foi esse dinheiro? Então, vereador Tiago Andrino, parabenizar Vossa Excelência pela sua posição, pela sua determinação, pela sua flexibilidade nos discursos, nas falas, mas na prática, daquele que Vossa Excelência defende, é totalmente contrária àquele que se prega nessa tribuna. Dizer a Vossa Excelência que o Amasta, Tiago, ele perdeu a eleição, foi para ele mesmo, foi para a língua dele, para a arrogância, para a prepotência, para a falta de respeito. Foi isso. Se ele tivesse a velha política que ele criticou, que ele chamou de malandro, de bandido, do lado dele, ele tinha ganhado a eleição. Mas ele se colocou como superior e melhor às pessoas do nosso Estado. Está aí o resultado, derrota. Essa que é a verdade. Esse discurso de dizer que vai buscar o que é melhor para o Brasil, Tiago, esse discurso é enganador. Ninguém tolera mais essa política social, mas com essa roubalheira incubada, praticada por esses partidos de esquerda que governam o Brasil há 16 anos. Defender o Bolsonaro não é porque o Bolsonaro é o melhor e é a rainha da cocada preta, não. É porque o brasileiro não tolera mais essa roubalheira instalada pelo PT, pelas políticas de esquerda, PCdoB, PCO, esses partidos que estão aí governando o país. Tá? Quem construiu dois governos que a gente poderia dizer assim, não foi dois governos bons, o presidente Lula. Mas a sociedade esquece que foi ele que construiu a sua linha sucessória, foi ele que pediu para votar na Dilma 2 vezes, e foi ele que escolheu o Temer 2 vezes para ser vice da Dilma. Ele sempre teve o controle político do país e do partido do período em que ele comandou. E hoje ele está dando ordem de dentro de uma cela da Polícia Federal num pilantra chamado Haddad. Tá? Esse cara é pilantra, um homem que se propõe a ir para dentro de uma cadeia, buscar orientação para governar um país. Esse rapaz não vale uma cibalena. Se eu fosse candidato a presidente do Brasil, eu jamais me proporia a uma situação dessa. E dentro de uma cadeia buscar orientação para dizer o que falar para o povo, para convencer o povo. O que está acontecendo com o cidadão brasileiro que não está vendo isso? Eu espero que o Bolsonaro consiga construir, com a experiência que ele tem de 7 mandatos de deputado federal, uma boa equipe para ajudar a tirar o Brasil das dificuldades que nós vamos, que ele, como presidente, ganhando a eleição, vai receber o Brasil. Agora, eu não vou apostar nele como salvador da pátria. Por quê? Porque eu sei que em vida pública não existe salvador da pátria. O Brasil precisa reduzir os gastos públicos urgentemente, baixar o custo do Brasil, para que nós possamos pensar de fato em se organizar e começar a gerar programas de desenvolvimento. Se o Brasil não cortar, hoje nós gastamos mais do que arrecadamos. Então não precisa ser nenhum baluarte para poder fazer essa avaliação de que é que o Brasil precisa. O Brasil precisa primeiro se organizar. Bolsonaro tem 27 anos hoje de deputado federal. Ele tem uma relação extrema e de conhecimento dentro do Congresso, como é que funciona a Câmara Federal e Senado. Eu estou apostando e vou votar nele pela 2ª vez. Próximo dia 28 eu vou votar no Bolsonaro novamente.
para que ele consiga construir uma boa equipe, que ele consiga construir uma boa relação com o Congresso, porque nada nesse Brasil se muda sem lei. Então tem muitas coisas que às vezes é colocada pelo próprio Bolsonaro, que para ser alterada precisa passar pelo Congresso. E o Congresso que vocês quiseram para os próximos 4 anos foi escolhido agora dia 7 passado. O brasileiro teve a oportunidade, senhor presidente Léo, de fazer de fato a mudança no Senado e na Câmara Federal. Esses deputados e senadores é que vão decidir os rumos do Brasil, porque o presidente não governa sozinho. E aí, eu posso dizer alguma coisa para a sociedade do Tocantins, o estado que eu vivo e a cidade que eu vivo, que é Palmas. Ainda tomamos decisões erradas nesse processo eleitoral. E o preço vem a ser pago na frente, mas a responsabilidade é de quem trocou o seu voto por benefício para ir à urna. Você quer saber se eu tenho razão? Meça o tamanho de quantos votos nós tivemos na eleição passada válida e meça quanto nós tivemos nesse agora. O dinheiro fez o cidadão que se absteve na suplementar e ir para a urna nessa. Então, que eu não estou brincando de fazer política, falando a verdade para a sociedade e que ela é que precisa se depurar. Quem precisa mudar o comportamento é a sociedade, para ter a moral de meter o dedo na cara do político e falar: você é bandido, você é ladrão, votei não ser de graça e você está roubando. Mas a sociedade ainda está vendendo voto. A sociedade brasileira está vendendo voto. É deputado gastando 8, 10 milhões para se eleger. E nesse meio, se tira aí 1, 2, 3, 4, 5, que de fato conquistou os votos através do seu trabalho. Então quem precisa mudar o comportamento é a sociedade brasileira. E torcer que o Bolsonaro acerte. Porque se ele errar, nós estamos aniquilados. Porque na mão do PT nós já morremos há muito tempo. Estamos aqui sobrevivendo. Senhor presidente, eu quero finalizar a minha fala, vereador Júnior Gel, me reportando mais uma vez ao ex-prefeito, que encaminhou a essa Câmara Municipal um projeto de lei dizendo que nós, vereadores, não sabíamos o que estávamos votando, e nós lutamos contra e não conseguimos. A maioria foi da base dele. E naquele momento ele prejudicou os 19 procuradores deste município. E hoje nós temos nas nossas mãos, vereador Júnior Gel, vereador Felipe, a decisão de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça, daquilo que foi votado pela Câmara, e uma decisão tomada do senhor prefeito através de decreto-lei, o que é um ato de irresponsabilidade. Eu espero que a prefeita Cíntia Ribeiro, com a decisão do Tribunal de Justiça hoje, tome uma decisão de fazer voltar aos cargos de procuradores, com base na inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça, que devolva aqueles concursados que ficaram 17 anos prestando serviço a esse município como procurador e tiveram a sua vida aniquilada com um ato por decreto feito pelo prefeito Carlos Amassa, que baixou o seu salário de 19 mil para 5 mil reais, tirando o cargo de procurador deles, por birra. Gostaria de usar um outro termo, mas não vou usar. Por birra. Por falta de respeito a quem, de fato, ajudou a construir esse município. Eu espero que a Cíntia tenha essa sensibilidade. Só para concluir, senhor presidente. Mais 2 minutos para a conclusão, vereador. E quero aqui parabenizar o Tribunal de Justiça, que rejeitou, né, essa ação e devolveu ao procurador o direito de ter o seu salário com dignidade, de poder cuidar da sua família. Infelizmente, eu posso, vereador Júnior Gel, nós tivemos uma procuradora daqui que tomou a decisão de pedir exoneração e foi embora, por tanta humilhação que ela se sentiu. Ela perdeu o emprego dela. Olha para vocês verem a responsabilidade que uma Câmara dessa tem ao tomar decisões de votar as leis. E, às vezes, vereador Léo Barbosa, a gente vê colegas
que tomaram essa decisão e não pensaram no futuro. Está aí o resultado hoje. Aquilo que foi aprovado, hoje a Justiça torna inconstitucional. Eu espero que os procuradores e a prefeita Cíntia tenham sensibilidade em devolvê-los ao cargo e pagar a eles o retroativo, porque eles continuam prestando os mesmos serviços ao nosso município. Me concede uma parte, Com vereador? satisfação, vereador. É com grande satisfação que vejo que a justiça ela pode tardar um pouco, mas nós temos que responsabilizar aquele que foi responsável pelo estrago que foi feito junto a essas famílias. Ele tem que ser responsabilizado. O gestor público, ele tem que ser diretamente responsável. E todo e qualquer prejuízo que foi cometido por parte do gestor, não deveria ser a sociedade que deveria pagar a conta com indenizações que o município, a prefeitura teria de dispor, mas sim o patrimônio do gestor, porque ele sabia que estava errado, ele sabia que estava equivocado, mas por perseguição ele assim o fez, que seu patrimônio viesse a ser bloqueado para pagar as indenizações àqueles que sofreram com essa ação, né? Obrigado. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, e todos temos o nosso cordial bom dia. Bem, eu vou fazer rapidamente uso da fala daqui mesmo, até pela ausência de pares no plenário, para não deixar a mesa vazia, mas eu quero, de qualquer forma, vereador Lúcio, reforçar uma situação que já foi levantada por Vossa Excelência, que incomoda a nós, vereadores, mas, acima de tudo, preocupa os servidores dessa cidade, funcionários públicos da nossa capital, Jailson, que, ao longo dos anos, vem tendo descontado a sua contribuição previdenciária e, recentemente, a Prefeitura de Palmas fez uma movimentação irregular na ordem de 51 milhões, 30 milhões ao Fundo Cais Mauá, Felipe, que, por resolução, diz que, pelo menos por 12 anos, o município não pode resgatar esse dinheiro, sendo estendido a 24. E mais 20 milhões ao Tercom, que é um multicrédito, que também diz que eles podem ficar de 8 estendendo até 12 anos. E é uma obrigação nossa poder fazer esse resgate, poder levantar e passar a limpo o que fizeram, descumprindo normativas do próprio Prévio Palmas. Mas essa casa precisa ser mais altiva nessa situação e mais enérgica de Chumbi. Durante a campanha, eu parava a minha agenda de campanha, mas sempre que convocado vinha a CPI do Prévio Palmas, não era uma ação eleitoreira, quero que essa CPI, de fato, se consolide, trazendo à tona os reais culpados por essa aplicação irresponsável. Nós precisamos ouvir todos os envolvidos, inclusive o ex-prefeito. É necessário que essa casa tenha essa posição enérgica, mas é necessário também que a mesa diretora nos auxilie. Hoje a CPI se encontra travada em função do não pagamento, ainda por parte dessa casa, da empresa que vai fazer a consultoria para auxiliar os trabalhos da CPI do Prévio Palmas. E nós devolvemos o ano passado mais de R$1 milhão. Então não é dinheiro que está faltando para pagar essa empresa. E aí eu quero cobrar da presidência, faço ofício, requerimento formal, cobrando a esta presidência da casa, que faça o mais rápido possível a contratação da empresa que vai auxiliar os trabalhos da CPI do Prévio Palmas. É preciso que esse trabalho técnico esteja a nosso favor para que nós possamos passar a limpo e devolver o dinheiro do povo de Palmas. Eu sou filho de uma professora concursada de 91, Genésio. E a minha mãe não pode chegar daqui 5, 6 anos na hora de aposentar e não saber se vai receber a sua aposentadoria de forma integral, de forma honesta e digna, porque ela sempre pagou, como os outros professores, como vigias, como os nossos motoristas, como funcionários de secretaria, como médicos, como enfermeiros, todos os concursados sempre pagaram. Então nós precisamos que essa casa tenha esse compromisso de o mais rápido possível, resolver essa questão da contratação da empresa que vai auxiliar na assistência jurídica dos trabalhos da CPI do Prévio Palmas. O povo de Palmas espera isso e eu, na condição de vereador até o dia 1º de fevereiro que estou, continuarei a cobrar e continuaremos a fazer com que essa CPI dê andamento para prestar os esclarecimentos devidos, trazer aqui à tona os envolvidos e que o servidor público do município tenha, de fato, a recuperação desse recurso que foi aplicado de forma irresponsável, não obedecendo aos critérios estabelecidos pelo próprio
pela própria normativa de aplicação dos recursos do Prev Palmas. Então, é essa a minha demanda. Eu quero que o presidente dê resposta o mais rápido possível para que possamos continuar com o andamento da CPI de forma objetiva e pragmática. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador professor Júlio Gel. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Felipe Martins. Gostaria que Vossa Excelência desconsiderasse minha justificativa de ausência. Solicito ao processo legislativo que desconsidere a justificativa do mesmo e passo a palavra ao vereador professor Júlio Gel. Não havendo quórum para deliberação do ordem do dia. Só a palavra aqui. Eu quero só registrar de nota aqui a presença do ex-vereador de Aparecida do Rio Negro e para o ex-presidente da Câmara, a qual sua presença nos honra muito aqui nesse recinto. Engrandece. E do meu amigo Eduardo. Passamos às comunicações parlamentares no pequeno expediente. Solicito a secretária ser inscrito. Felipe Martins. Passo a palavra ao vereador Felipe Martins pelo prazo regimental de 5 minutos sem a parte. Senhor presidente, senhor futuro presidente desta casa, vereador Marilon Barbosa, sociedade, imprensa, que nos prestigia. Ontem, senhor presidente, nós tivemos um evento aqui em Palmas, onde que foi tratado da campanha do segundo turno do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. E fomos surpreendidos ali naquele espaço, onde que alguma militância se fazia protestos contra a adesão de novos grupos políticos à campanha de Bolsonaro. Eu nunca vi fazer campanha ciscando para fora. Ontem foi a primeira vez. Campanha se faz ciscando para dentro, juntando, aglomerando. Não podemos entender como que pessoas que estão lutando por um ideal, por um propósito, por um Brasil melhor, estão fazendo atos ali, eu creio que para aparecer de alguma forma. E conseguiram aparecer. Eles apareceram na mídia e conseguiram os seus minutos de fama. Agora, nós temos que respeitar as coligações partidárias, as alianças políticas que foram feitas no primeiro turno, porque senão nós sabemos que tem a infidelidade partidária. Agora está no segundo momento, um momento que o Brasil está se unindo para dias melhores, que é, e nós acreditamos que é Jair Messias Bolsonaro. Tudo que nós falamos na campanha, senhor presidente, na nossa campanha de deputado estadual, e uma das leis que estava tramitando, uma das 860 leis tramitando contra a igreja, a família e a vida, já começou a aparecer. Na manhã de hoje, na capital de São Paulo, um pastor da Igreja Batista foi conduzido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo por estar pregando a sua doutrina e aquilo que ele acredita. E ele já foi conduzido e está preso ali na cidade de São Paulo. Infelizmente, o nosso Estado não conseguiu fazer os seus representantes, aqueles que legitimamente defendem a igreja, em todos os segmentos. Quando a gente fala igreja, a gente fala de templos religiosos. Aqueles que defendem a família e aqueles que defendem a vida. Então eu faço o chamado novamente a todos aqueles que acreditam na família, aquele que é contra o aborto, aquele que é contra a legalização das drogas, aqueles que são contra a erotização das nossas crianças, aqueles que são contra a ideologia de gênero sendo imposta nas escolas, todos aqueles que são contra essas mazelas que a sociedade de esquerda estão querendo impor através de leis. Eu faço um pedido a todos vocês para analisarem as duas opções que nós temos. E nós sabemos que daqui a alguns dias o Brasil terá novos rumos. E eu ainda peço e acredito, nós confiamos em Deus primeiramente,
mas através das leis nós temos que agir. E agir não é diante do voto, Taquara. E nós temos uma opção. Eu acredito que os dias melhores para a família e para a vida ainda é Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Não solicito ao segundo secretário se ainda há vereadores inscritos. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.